São lindas e emocionantes essas histórias de reencontros, né? Nós vimos aí na reportagem o caso da jovem Nayara, que desapareceu e felizmente também foi reencontrada. Como disseram os pais, ela tem transtorno bipolar, uma doença psiquiátrica crônica, ou seja, que não tem cura, é séria. Mas, Silvana, que se o paciente que tem esse transtorno cumpre direitinho o tratamento, toma a medicação e recebe acompanhamento especializado, esse paciente leva uma vida absolutamente normal, né? Exatamente, Ricardo. Agora, muitas vezes existe a dificuldade de identificar essa doença. Alguns pacientes levam de 10 a 13 anos para identificar essa doença. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Fabiana Neri, que é psiquiatra. Olá, doutora, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia. Doutora, muitas pessoas falam da mudança de comportamento do transtorno afetivo bipolar, né? Mas como é que acontece essa mudança? Não é aquela mudança de que a pessoa acorda de uma forma e vai dormir de outra, né? Como é que funciona essa mudança no comportamento desse paciente? Silvana, é uma coisa extremamente importante a gente diferenciar o que é exatamente o transtorno afetivo bipolar. Então, ele é uma doença psiquiátrica, como o Ricardo falou, que ela é caracterizada por episódios de humor. São diferentes tipos de episódios. Nós temos os episódios depressivos, nós temos os episódios eufóricos, nós temos os episódios que são uma confluência de sintomas depressivos e de sintomas eufóricos, que é conhecido como estado misto. Então, o paciente evolui com episódios diferentes. Esses episódios, eles não são do dia para a noite, eles têm uma duração. Então, em geral, você tem um episódio depressivo durando de algumas semanas até alguns meses, 6 meses, 8 meses. Você tem os episódios eufóricos ou hipomaníacos e maníacos, que seriam gradações diferentes desses episódios eufóricos, durando aí semanas, dias ou às vezes até meses. Então é um período de duração onde a pessoa se comporta quase todos os dias de uma maneira diferente do que era considerado o seu padrão usual. É um transtorno que, em geral, costuma se manifestar a partir dos 20 anos de idade, né? Uma fase em que a pessoa está ali, né, começando a idade adulta, enfim, que muitas pessoas ainda manifestam uma certa rebeldia típica da idade. Como é que se diferencia, então, doutor, os sintomas do transtorno deste comportamento que é típico da idade? Uma coisa importante é a gente observar o que é reação, o que é um comportamento baseado em algo que está acontecendo no ambiente e o que é um transtorno realmente que deve ter atenção médica. Então, 2 fatores que a gente teria que ter uma preocupação específica. Uma, a intensidade da reação ao que está acontecendo. Então, se é uma reação não esperada ou fora do padrão de funcionamento daquele indivíduo. E ainda o grau de prejuízo que aquele tipo de reação está tendo. Então, a gente pode dar um exemplo de um término de namoro, que é uma coisa que a gente vê bastante nessa idade aí do início da casa dos 20 anos. Se aquela tristeza inicial, que é compatível com um término de namoro ou um término de relacionamento, começa a extrapolar em termos de prejuízo, em termos de tempo ou de duração, isso deve ser já um sinal de atenção e essa pessoa deve ser encaminhada para uma avaliação específica por um médico especializado. Agora, doutora, muitos casos começam com sintomas de uma depressão, né? Como não confundir isso? Como diagnosticar esse paciente, né? Alguns pacientes levam 10 anos para, de fato, diagnosticar esse transtorno. Uma das coisas que dificulta o diagnóstico do transtorno afetivo bipolar, mas não impossibilita, é que a maioria dos quadros abrem sempre com um episódio depressivo. E é um episódio que ele é mais frequente do que o episódio eufórico. Então, é comum não só ser diagnosticado como se fosse um transtorno depressivo recorrente e não um transtorno afetivo bipolar, e ainda, às vezes, sintomas mais leves ou episódios que não ficam muito bem caracterizados podem ser confundidos como um evento vital ou um estresse ou uma situação de que está envolvida em relação ao ambiente do paciente ou do indivíduo. De novo, falamos na questão do prejuízo. Então, se aquele paciente começa a ter prejuízo funcional, familiar, começa a se isolar, começa a ter um comportamento diferente e que extrapola o que a gente esperaria ser o ideal ou esperado para aquela situação, cabe aí uma avaliação. Doutora, o tratamento se baseia normalmente em medicação e em acompanhamento especializado, né? Mas quando há necessidade de internação do paciente? A indicação ela é indicada quando você tem uma recusa em realizar o tratamento ambulatorial. Então, em geral, o uso de medicação, se o paciente não fizer o uso regular, ele não vai ter uma melhora do quadro. E essa doença, quando não tratada, ela pode ter desfechos catastróficos, como tentativas de suicídio, prejuízos funcionais importantes, perda do trabalho, dissolução de casamento, né? Exposição moral, exposição financeira. É comum nos episódios eufóricos, onde o paciente fica desinibido, fica alegre demais ou irritado demais, você ter gastos excessivos fora do padrão do paciente. Então, para evitar esse tipo de risco, se o paciente não estiver fazendo uso da medicação de forma ambulatorialmente, a indicação de internação, ela é indicada. Só lembrando então, doutora, a senhora falou da medicação. Quem faz uso da medicação, esse paciente, apesar de ser uma doença crônica, essa doença é tratada, digamos assim, ele vai trabalhar, ele vai se casar, ele vai ter uma vida comum.
O paciente que faz uso regular de medicação e do acompanhamento psiquiátrico adequado, ele consegue ter uma vida absolutamente normal, porque ele se torna assintomático. Então não vai haver nenhum resquício da doença ou nenhum tipo de sintoma que atrapalhe o paciente nas suas atividades normais e na sua vida familiar. Entretanto, o contrário também é verdadeiro. Um paciente que não faz o acompanhamento, que não faz uso regular da medicação ou que não está sendo bem acompanhado, pode apresentar prejuízos significativos nessas mesmas esferas. Daí a importância da família no acompanhamento da medicação, se o paciente está ou não cumprindo a medicação, né, doutora? A família é fundamental porque muitas vezes, durante o episódio mais agudo, o paciente não tem a condição de crítica em relação aos seus sintomas, então ele não percebe que ele está doente. Nesse aspecto, a família se torna fundamental. Doutora Fabiana, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal da Manhã. Tenha um bom dia, tá? Obrigada a você, Obrigada, Ricardo, doutora. Silvana. Sempre um prazer. Hora da previsão do tempo, pode chover durante o dia aqui na capital.